Eu me chamo Silvana Len, sou homestager e designer de interiores e hoje eu vim aqui te contar um pouco por que a experiência do consumidor vem de imóveis. Bem, no ano passado eu passei por uma transição de carreira de uma professora universitária completa, full-time, para uma empreendedora. Eu conheci uma técnica, que é uma técnica norte-americana, chamada homestaging. Não existe uma tradução para essa técnica no Brasil. A gente chamaria de encenação da casa ou encenando a casa. Mas pelo contexto, né, pelo próprio tema, nome, nós preferimos então, por um consenso, deixar o nome de homestaging. E o que é o homestaging? Homestaging é uma técnica promocional de marketing. Ela é o merchandising visual imobiliário. O que é o merchandising visual? Muitos de vocês já devem ter ido ao supermercado e se deparado com uma promotora que vem ao encontro oferecer um café, uma marca nova, ou oferecer um biscoitinho. E nós, às vezes a gente tem pressa, passa correndo, mas às vezes a gente experimenta. Isso é o merchandising visual. O que é? Eu ter uma experiência com o produto para depois, muitas vezes a gente fica, eu vou levar, né? Ou não. Da mesma forma, nós podemos fazer com imóveis. Por quê? Porque os imóveis necessitam de uma preparação para serem vendidos. Qual é essa preparação? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de fazer uma procura por imóveis, de ir até os portais imobiliários procurar imóveis. Às vezes a gente vê imóveis que estão completamente vazios, às vezes a gente vê imóveis que estão mobiliados e nós podemos ver imóveis que estão semi-mobiliados. Quando a gente escolhe um imóvel no portal e vai para a etapa de visitar esse imóvel, é porque a gente viu algum potencial naquele imóvel. Quando a gente sai da nossa casa ou do nosso escritório para visitar e conhecer o espaço, é que de alguma forma a gente viu o potencial. Uma observação, em 2018 eu criei o blog Viver de Decor, que é um blog que inicialmente era voltado para decoração de interiores, mas desde o ano passado, com a minha especialização e o meu início desse trabalho, que é a técnica de homestaging, eu incorporei conteúdos de homestaging também. Inicialmente ele era no Instagram e depois ele veio a ter um site próprio junto com o meu blog, junto com o meu site. Então o meu desejo, o meu propósito do meu trabalho é justamente inspirar pessoas. Então, assim, é muito importante se preparar o imóvel para se comunicar muito bem com o futuro comprador. Quem é esse futuro comprador? É aquela pessoa que vai visitar o imóvel. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual imóvel você visitaria? A gente tem o imóvel A e a gente tem o imóvel B. Qual desses você iria visitar? Bom, eu vou te contar que é o mesmo imóvel, só que o A não foi preparado com homestaging e o B foi preparado com homestaging. Então, a gente percebe que existe uma grande diferença. Só que não existe nada de mudança estrutural aqui. Isso tudo já existia, a iluminação, todo o contexto desse dormitório, dessa suíte, já existia. O que foi feito foi uma preparação. Então, por que fazer o homestaging, né? Primeiro, para conectar um imóvel a um comprador e para acelerar a venda ou alocação de um imóvel. E segundo, para gerar valor a imóveis a partir de cenários com objetos marcantes para emocionar os futuros moradores. Gente, às vezes nós temos imóveis em que nós temos um visual lindo. Vamos supor, nós temos uma janela. Só que o morador, imaginem
uma propriedade em que o morador está ainda residindo e ele quer vender. Então, nessa casa, nós temos uma janela linda e essa janela ela está fechada com uma cortina. Nós temos ali um móvel que tranca essa visão dessa janela, tá? Nós não conseguimos chegar ali. Então, o meu trabalho é justamente, primeiro, usar a circulação para destravar tudo que tem em excesso e criar cenários que vão possibilitar ou conectar-se ao futuro comprador. O que eu poderia colocar nessa janela? Eu poderia colocar uma poltrona, eu poderia botar uma mesinha auxiliar, eu poderia botar uma iluminação, né, uma luminária de piso. E o cenário que eu poderia criar é uma xícara de chá, ou um livro e um óculos. Quando o morador, quando o cliente comprador, o visitante, chega, já nas fotos ele vai ver isso, mas quando ele chega nesse imóvel e tem essa cena, o que ele pensa? Nossa, eu quero sentar nessa poltrona e contemplar esse visual. É um lugar que eu quero morar. A gente faz uma conexão. Em até 90 segundos, uma pessoa, um comprador, decide se quer ou não morar naquele imóvel. Muitas vezes, quando uma pessoa vai visitar um imóvel, ela de cara já vê que não quer morar, porque está tudo confuso. Imagine se você é de um time A e você vai visitar um imóvel e o morador é do time B, você não vai querer continuar na visita. A gente percebe quando o cliente ele não quer continuar, ele já não está gostando de ver no início da visita. Então, os primeiros 90 segundos são super importantes para uma pessoa decidir ou não se ela quer morar naquele imóvel. Por isso a experiência. O homestaging é experiência. O homestaging só pode ser presencial. Às vezes a gente ouve falar homestaging virtual. Não, homestaging virtual, um projeto 3D, não é homestaging, porque o merchandising visual, ele é presencial. A gente precisa ter experiência no produto. E um imóvel nada mais é do que um produto, não é mesmo? Bom, e como usar o homestaging? Então, a técnica diminui o período de venda e cria valor ao imóvel por meio de apresentação de um ambiente para o gosto universal. Por quê? Porque um dos princípios principais, além de você ter que organizar aquele imóvel e tirar, muitas vezes descartar e entrar no imóvel fazendo uma reorganização, mas principalmente despersonalizar. O que é despersonalizar? É tirar a característica do antigo morador daquela casa. Por quê? Porque as pessoas têm em suas casas um retalho das suas vidas. Elas têm coleções, elas têm a cor que elas gostam nas paredes, elas têm o móvel que elas gostam, elas escolheram o revestimento daquela cor. Então, nem sempre essa cor vai ser uma cor neutra ou uma cor que outras pessoas vão gostar. No homestaging, nós estudamos o perfil do possível comprador e criamos um perfil único para aquele imóvel. Nós pensamos, bom, esse imóvel é numa região onde vão morar famílias. É uma região, o próprio prédio é um prédio de famílias. Então, nós temos que priorizar famílias nesse perfil dessa propriedade. Então, nós criamos cenários que contemplem famílias, mas principalmente nós tiramos todos os vestígios de quem morou ali antes. Nós neutralizamos, por exemplo, se a pessoa escolheu uma cor diferente para sua parede, nós mudamos essa cor. Nós tiramos todos os brinquedos de pet, de criança, adornos de times de futebol, imagens religiosas, até mesmo residências que tem, vamos supor, a pessoa tem um bar, tem muitas bebidas, um barzinho assim. Nós temos que cuidar com isso, porque pode ser que alguém venha a visitar o meu imóvel e seja uma pessoa que não bebe, que não pode beber.
Então aquilo também pode causar em vez de uma atração, uma repulsa pelo imóvel, tá? Então esse gosto universal é neutralizar e criar cenários que fiquem neutros. Então eu já falei que o homestaging é uma técnica de visual merchandising. E sobre dados estatísticos, o uso da técnica acelera em 60% a venda do imóvel, tá? Significa que quando eu tenho um imóvel que não tem o homestaging, quando eu tenho um imóvel que tem o homestaging, ele vende 60% mais rápido. Já falei que os imóveis no Brasil demoram até 18 meses, né? A média significa que muitos demoram mais e outros menos, tá? E segundo a Associação Espanhola de Homestaging, a venda é 8 vezes mais rápida com o uso da técnica. No Brasil, a gente não tem dados estatísticos ainda que reforçam isso, em relação a um incremento no valor da venda. Mas em outros países eles já têm essa estatística e se tem um incremento no valor do preço de venda com o homestaging, tá? 83% das pessoas conseguem visualizar morando na propriedade. Por quê? Porque somente 10% das pessoas têm percepção de espaço. O que é isso? Apenas 10% das pessoas que visitam um imóvel conseguem perceber onde elas vão colocar os seus objetos de uso pessoal. Então, onde é que eu vou colocar minha cama, onde eu vou botar o meu sofá? Parece muito grande ou parece muito pequeno? Eu não sei se vai entrar toda a minha mobília. Então, nós usamos técnicas. Mobiliar um imóvel, principalmente imóveis que não são mobiliados, vai ajudar a definir o aceite, definir a compra. Tá? O cliente vai conseguir se visualizar morando ali e a decisão de compra dele é maior, é mais rápida. Então, com o homestaging, o cliente consegue se perceber morando naquele imóvel. Lembra que eu falei há pouco sobre criar um cenário, ou colocar uma xícara numa poltrona? Essa poltrona ela pode ter uma almofada, pode ter uma manta, uma iluminação. Tudo isso são técnicas que vão fazer essa conexão com essa pessoa que vai visitar esse imóvel. Bom, para quem a gente oferece esse serviço, né? Para proprietários de imóveis, corretores de imóveis, imobiliárias, para proprietários de Airbnb, que são os grandes consumidores desse serviço, tá? Eu trouxe algumas imagens de antes e depois que eu acho sempre muito interessante de mostrar. Nesse imóvel aqui, o antes, essa era a foto que estava no portal, e o depois, né, a foto que nós colocamos. Então nós trouxemos o aconchego, nós trouxemos plantas, nós trouxemos essa iluminação. Uma coisa muito importante depois do homestaging é a fotografia profissional. Então, após a conclusão do homestaging, nós levamos um fotógrafo profissional para fotografar essa residência para colocar depois nos portais fotos adequadas. O banheiro eu acho incrível, né? Vocês sabem que muitas vezes por um banheiro um imóvel vende. Então imagine se você olhando esse banheiro do antes e olhando o banheiro do depois. O banheiro do antes tem vários acessórios que nós temos no nosso banheiro, né? O banheiro da nossa vida real. E o banheiro do depois, ele foi preparado. Então tem uma vela, nós temos ali as plantas, nós temos a toalha com sabonete, ele tá claro, ele mostra que ele é limpo. O banheiro tem que ter o conceito de spa. O spa, o quê? Conceito hotel, é o conceito de limpeza. Aqui também nesse dormitório eu gosto muito, é um quarto de menino, então vários adesivos, quarto de guri sempre é mais bagunçado. Nós não mudamos o mobiliário, nós tiramos coisas, procuramos criar esse aconchego com plantas, com almofadas, com iluminação e criamos um cenário aqui de home office, né?
Aqui também a cozinha, era uma cozinha mais antiga. Nós criamos então cenários que as pessoas estão morando ali. Quando eu olho essa cozinha, eu tenho vontade, nossa, eu quero cozinhar nessa cozinha. Aqui tem uma massa, uma panela com macarrão, sucos, frutas, um livro de receitas. Eu quero viver ali. É isso que acontece, tá? O staging justamente, ele cria essa experiência. Quando o consumidor ele chega no imóvel para visitar, ele cria uma experiência tão positiva que se vende. É por isso que uma experiência positiva, a experiência do consumidor positiva, ela vende imóveis, ela vende, comercializa, o Airbnb vai ter mais a taxa de ocupação maior, porque tu vai ter imagens melhores, tu vai readequar esse teu negócio. Essa imagem aqui traz uma varanda, um antes e depois de uma varanda, é uma varanda pequena, mas o que a gente procurou fazer assim, aqui? Criar um cenário que pudesse conectar as pessoas, porque as varandas viraram um desejo, sinônimo de desejo durante a pandemia, e nós precisamos usar esse potencial que nós temos nos imóveis para criar oportunidades de venda. Então nós criamos aqui, então colocamos uma cadeira, que é uma cadeira simples, um chapéu, aqui um aconchego, um lanche, a pessoa está ali, ela tem aqui a planta. Então a partir daqui eu vejo isso, se percebe querendo comprar um apartamento que tem uma varanda assim, e se percebe querendo comprar um apartamento que tem uma varanda encenada. Uma coisa que eu gostaria de falar é que o homestaging ele pode ser aplicado tanto em imóveis vazios como em imóveis mobiliados ou semi-mobiliados. Gente, para finalizar, quero mostrar para vocês algumas imagens, tá? Essa imagem é uma imagem de portal imobiliário, um apartamento que está para venda ou locação, que faz alguns meses que foi desocupada da locação e não consegue vender. É uma cozinha antiga que tem esses revestimentos antigos e o móvel também é antigo. Então aqui nós temos que fazer um trabalho para tirar esse aspecto antigo, né, dessa cozinha e principalmente da vida. Quem compraria um imóvel com uma cozinha assim, que entrar nesse imóvel, nossa, eu amei essa cozinha. Então nesse sentido, a experiência do consumidor, não é mesmo? Aí nós temos essa outra imagem aqui, é um banheiro. Esse banheiro também, embora que parece um móvel mais novo, ele tem essa cor. Não é uma cor que as pessoas facilmente vão gostar. Era a cor da pessoa que alugou ali ou que morou ali. Então nós temos que neutralizar esses aspectos, tá? E tem uma última foto. Não, é isso aqui, é a visão da cozinha do outro lado, né? Então esse tapetinho, cozinhas também tem esse aspecto. Se a gente não entrar para fazer um trabalho para eliminar todos os vestígios do antigo morador, fica mais complicado. Então o homestaging ele veio para melhorar a experiência de compra do consumidor. Nós vamos ajudar os proprietários a justamente criar esse aspecto positivo e, consequentemente, os imóveis vão vender ou alugar mais rapidamente. Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Adorei ter participado no evento e desejo um ótimo resto de evento para todo mundo. Um grande abraço e que vocês se inspirem.